Caros colegas, sejam muito bem-vindos. Eu sou Leonardo Esteves, sou advogado, sou professor de Direito Penal e Processo Penal. Essa é a nossa 9ª aula, vamos estudar o artigo 6º do Código Penal Brasileiro. Bem, é importante salientar que o artigo 6º quer nos dizer o seguinte, que vai se tratar, o legislador quis dizer o seguinte, que vai se tratar somente da aplicação da lei penal em crimes extraterritoriais. Ou seja, o legislador quis com esse artigo deixar claro que esse artigo vai ser aplicado quando existe um crime que começa no Brasil e termina em outro país. Ou vice-versa. Existe um crime que começa em outro país e termina, ou seja, o seu resultado é no Brasil. Primeira coisa que tem que se frisar, antes de ler a redação desse artigo, você tem que estar atento que esse artigo quer nos dizer sobre extraterritorialidade. Essa lei penal, essa aplicação da lei penal é para uma ação que ocorre no Brasil e termina o resultado em outro, ou uma ação começa em um país e termina o resultado no Brasil. Primeira coisa antes de ler a redação desse artigo é estar atento a isso, perfeito? Bem, o que diz a redação do artigo? Considera-se praticado o crime no lugar da ação ou omissão, bem como aonde se produziu o resultado ou aonde se deveria produzir o resultado. Então o que o artigo 6º está nos dizendo? Olha, aqui, atentos senhores, operadores do direito, eu, legislador, fiz essa legislação para vocês se atentarem quando um crime começar num país e terminar no outro, ou vice-versa, começar num país e terminar no Brasil. Eu estou falando aqui da extraterritorialidade. Vocês vão aplicar isso desta forma. Então o artigo 6º serve para esse crime em extensão, de um país para outro. Muito atento a isso. São as observações mais importantes do artigo 6º que eu venho frisar. Bem, como é que funciona isso na prática? Vou dar um exemplo aqui clássico, que é, eu estou hoje aqui em Brasília, por exemplo, minha ação é fazer uma bomba, montar uma bomba e despachar via correio para um indivíduo receber na Argentina e ela explodir para matá-lo. Essa é a minha intenção, esse é o crime. Crime o quê? De homicídio. Aí, como é que eu faço para aplicar essa lei penal? Eu observo o artigo 6º. O que ele fala? No momento da ação ou omissão, eu considero o lugar do crime. Aonde se produziu o resultado, senhores, eu também considero o lugar do crime. Opa, o legislador fez o quê? No artigo 6º eu estou considerando o lugar do crime onde você fez a bomba, já é lugar do crime, e aonde explodiu na Argentina, também é lugar do crime. É o que o legislador quis dizer, muito simples. Porém, temos que atentar o que envolve essa simplicidade. Ou seja, que o legislador aqui considerou 2 lugares do crime. Onde eu fiz a ação de montar a bomba, podendo para ser uma carta-bomba, e para explodir lá na Argentina. É isso que o legislador quis dizer. Então, observado isso, vocês podem observar, senhores, que existe 2 lugares do crime. A ação, a omissão e o resultado. Ou seja, que estudamos no artigo 4º sobre as teorias. Senhores, qual teoria que eu aplico, que é aplicado no caso, que o legislador usou para nos dizer onde é o lugar do crime? Teoria da
ubiguidade ou teoria mista. Temos quantas teorias, senhor? Vamos recapitular. Temos a teoria da atividade ou da ação, temos a teoria mista ou da ubiquidade, temos a teoria do evento ou do resultado. São 3 teorias. Aqui é fácil. No lugar do crime, considerar o lugar do crime, ele usa tanto a ação ou omissão como resultado. São duas. As duas juntas são qual? Teoria da ubiquidade ou teoria mista. O legislador usou a teoria da ubiquidade e a teoria mista nesse artigo 6º. Primeira coisa que vocês têm que atentar. Lembrando muito bem dessas teorias, não se pode esquecer, porque o artigo 4º falamos da teoria, mas lá no momento do crime, no tempo do crime do artigo 4º, já usamos a teoria somente qual? Da atividade. Só considera-se o tempo do crime no momento da ação ou omissão. O momento é o que? Tempo. Então lá é da atividade. Aqui, caros colegas, estamos estudando o lugar, se considera os 2 lugares, tanto o Brasil como a Argentina. Então são 2. 2, teoria da ubiquidade ou mista, porque considera juntas a do resultado e a teoria da atividade. Então chamamos esse artigo de qual teoria? Teoria da ubiquidade ou teoria mista. Muito cuidado na hora de ler a redação. Eu até aconselho os senhores a ler a letra da lei do artigo 4º e do artigo 6º que estamos estudando, para ver que a diferença, os 2 artigos, se você ler rápido, parece que praticamente está falando a mesma coisa. E não está, caros colegas. Eu preciso reafirmar para os senhores ter atento a isso. Lá, no artigo 4º, é o tempo do crime. O tempo, o momento. Teoria qual que usamos? Atividade. Aqui, nessa aula, artigo 6º, é teoria da ubiquidade. Tanta ação ou omissão e o resultado é o lugar do crime. Aqui são 2. Os 2 juntos, teoria mista ou da ubiquidade. Ubiquidade, caros colegas, é simplesmente, diz o significado da palavra, é estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ou seja, tanto Brasil e Argentina, o crime está nos 2 lugares, da mesma forma. Então, se eu preparei essa carta-bomba aqui no Brasil, eu vou responder pela ação ou omissão, por mais que o resultado seja lá, perfeito? E vamos inverter, vamos dizer que eu estou na Argentina e envio essa carta-bomba aqui para Brasília. Então, na verdade, aqui foi o resultado, eu respondo também. A ação foi lá, mas o resultado. Ou seja, usamos o artigo 6º, extraterritorialidade, somente para crimes entre o Brasil e outro país. Perfeito? É muito importante frisar isso. Bem, uma consideração muito importante também a fazer aqui, nós vamos estudar mais à frente no Código de Processo Penal, mas muito atentos. Aqui estou falando da aplicabilidade da lei. No artigo 6º, de um país para o outro. Perfeito? No Código de Processo Penal, no seu artigo 70, trata também da teoria do resultado. No Código de Processo Penal, em seu artigo 70, tratamos lá da teoria do resultado. Porém, lá se fala de competência. Por que estou falando isso aqui, senhores? Para não confundir. No caso de competência, o juízo competente para julgar, processar, no Código de Processo Penal usamos a teoria do resultado. Perfeito? Então, se o sujeito comete um crime, é bom frisar que o artigo 70 é somente dentro do Brasil, não envolve outro país, igual o artigo 6º, mesmo assim da aplicabilidade. É muito importante frisar que dessa pluralidade de crimes, de pluralidade de lugar, no caso, temos que estar atento. Exemplo do artigo 70 do Código de Processo Penal. Eu estou na cidade de Belo Horizonte e disparo arma de fogo contra um determinado indivíduo. Porém, ele consegue correr e entra num carro e consegue ir até o hospital de Contagem, por exemplo. E o resultado vem a ser produzido lá, ele falece, vai a óbito em Contagem. O que o artigo 70
do Código de Processo Penal, na parte de processar, o direito formal, diz que essa ação vai ser julgada pelo qual juiz? Qual juízo? Pelo artigo 70, vamos usar qual? A teoria do resultado, vai ser contagem. Isso diz o artigo. Porém, vocês têm que saber que o artigo diz isso. Porém, existem julgados do STJ e do STF que já diz que no caso de homicídio, você vai usar o princípio da atividade. Julgado. Não é o código do artigo 70. Julgado. Por quê? Para facilitar a instrução penal. Por quê? Porque, geralmente lá vai estar arma de fogo, lá vai estar as testemunhas que viram o fato. Vai facilitar o julgamento. Então, existe procedentes dos tribunais a respeito que o crime de homicídio se aplica à teoria da atividade, onde ocorreu a ação ou omissão. Mas o código, no artigo 70 do Código de Processo Penal, diz que é o resultado. Tem que saber essa diferença, tem que saber discordar. O artigo 70 diz que é a teoria do resultado, porém existe precedentes que falam que é a teoria da atividade, para processar e julgar. Olha a diferença. Lá no Código de Processo Penal, estou falando de direito formal, na área de competência. Estou citando o exemplo justamente para vocês não fazerem confusão com o estudo aqui do artigo 6º, nem com o do artigo 4º. Geralmente em prova, exame de ordem, se cobra isso numa misturada danada, parece uma salada. Então, fiquem atentos a isso. Artigo 4º e 6º são parecidos a redações, porém, o 4º fala do tempo do crime. Ele quer mais saber se o sujeito que cometeu o crime, igual eu dei o exemplo, se era menor ou maior no momento do crime, tempo. Aí ele usa qual teoria? Da atividade. Artigo 6º, essa aula aqui. Teoria qual? Ubiguidade. Ou teoria mista. Por quê? Nessa carta bomba, enviada a outro país, tanto a ação ou omissão, tanto onde se produziu o resultado, onde se deveria se produzir, o artigo 6º considera como lugar do crime. Artigo 4º, tempo do crime. Artigo 6º, esse estudado, lugar do crime. No lugar do crime, são os dois lugares, da ação e da omissão. E também do resultado, onde se deveria produzir o resultado. No tempo do crime, só onde produziu a ação ou omissão. Atividade. Código de Processo Penal, teoria qual? Competência, onde vai ser julgado. Qual? Teoria do resultado, com exceção do crime de homicídio por precedente do STF e do STJ. Outra coisa importante na parte processual. Artigo 63, salvo engano, da Lei 9.099. Os crimes de menor potencial ofensivo, que é o crime, por exemplo, de ameaça. Esse, o que diz a parte processual lá na Lei 9.099? Teoria qual que vai usar lá? Atividade. Só da ação ou omissão. Vai ser processado e julgado. Ato infracionário. Menor não comete crime, comete um ato infracionário. Ato infracionário, o que diz a legislação? Que vai ser teoria da atividade. Bem, colegas, eu quero deixar isso bem claro para não haver confusão entre aplicabilidade, aonde fala-se da aplicabilidade da lei penal. Artigo 4º e artigo 6º. Artigo 4º é o tempo, é o momento da ação ou omissão. Só considera-se no tempo do crime, no artigo 4º, só considera qual teoria? Teoria da atividade. Artigo 6º dessa aula, teoria da ubiguidade ou teoria mista. Porque tanto a ação, a omissão e o resultado, independente, vai ser além de ser processado e julgado, vai responder, vai ser aplicada a lei penal. Exemplo seguinte, essa carta bomba, quando eu faço a ação no Brasil, eu vou ser processado aqui no Brasil e vou ser processado na Argentina também. Perfeito? Depois nós vamos estudar isso no artigo 8º sobre as penas, diminuição por causa desse tema. Porém, é importante frisar isso. Eu fiz a ação ou omissão da carta bomba aqui e respondo lá na Argentina. E vice-versa. Se eu fizer lá na Argentina, respondo aqui no Brasil. Muito atentos. O artigo 6º quer dizer isso. Bem, atentos à competência. Saber fazer a diferença. Lá no processo
Processo Penal é sobre competência qual o juiz vai julgar. Aqui, do Código Penal, é sobre a aplicabilidade da lei penal. Perfeito? Muito atento a essas considerações. Eu acho que depois dessas considerações, até para você pegar a legislação, dar uma lida nesses artigos, vai clarear mais para você conseguir. Eu sempre falo, isso não é decorar. A melhor forma é ter um entendimento de tudo que pode acontecer para você saber diferenciar quando for matéria de competência lá do juiz do Código de Processo Penal, das leis penais de processo penal e da aplicabilidade. Aqui do artigo 6º, aplicabilidade em que caso? Em outro país. Muito atento, o artigo 6º é basicamente usando em outro país. Bem, feito essas considerações, espero que tenham compreendido bem, tá? Qualquer dúvida, leia a legislação seca, vai ajudar a orientar depois dos exemplos. Muito obrigado, até a próxima aula e bons estudos.